Olá, irmãos, graça e paz, que alegria estarmos juntos em mais uma leitura da Palavra de Deus, ou seja, em mais um resumo da Palavra de Deus. E agora nós estaremos fazendo o resumo do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 15 é um capítulo muito importante, aonde marca um divisor de água ou de águas entre o judaísmo e o cristianismo. E o primeiro item que eu quero conversar com os irmãos diz respeito ao ensino errado. Verso 1 e verso 2 do capítulo 15 diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Segundo verso: Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O primeiro item que eu quero conversar com os irmãos é sobre o ensino errado dentro da igreja, o ensino equivocado, o ensino sem base bíblica. Aqui nesse episódio, aqueles que foram levar aquela notícia, aquela exigência para os nossos irmãos ali, estavam vinculando a circuncisão com a salvação. E aqueles irmãos não estavam entendendo que a salvação não tinha nenhuma ligação com o pacto da circuncisão, como a própria palavra do Senhor diz. Então, nós que temos o dever de ensinar o povo, nós temos que ter muita seriedade, muita direção de Deus e muita responsabilidade. Professores de escola bíblica dominical, diretores de departamento, pregadores, nós precisamos pregar o que é correto, o que é certo, o que é verdadeiro, para não levar nenhuma perturbação para dentro da igreja. Nenhum ensino pode provocar perturbação no seio da igreja, como fizeram esses aqui neste episódio do capítulo 15. A segunda coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o relatório apresentado. Do verso 3 até o verso 4, diz assim: E eles sendo acompanhados pela igreja, eles quem? Paulo e Barnabé. E eles sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. Eles anunciaram como grandes coisas Deus tinha feito com eles. A igreja em Jerusalém, os apóstolos em Jerusalém, ficaram maravilhados ao receber o relatório de Paulo, de Barnabé e dos anciãos sobre o que Deus estava fazendo no meio dos gentios, a salvação, a obra de Deus sendo realizada. Então, isso veio a comprovar o que Atos capítulo 2 relatou e o que os apóstolos estavam pregando, que a salvação não era apenas para os judeus, não era exclusividade dos judeus, mas que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para alcançar a todos.
A terceira coisa que eu quero conversar com vocês fala novamente sobre a oposição dos judeus. Verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinha crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. É interessante como até no dia de hoje, alguns que não entendem a palavra de Deus corretamente se tornam pedra de tropeços dentro da casa de Deus. Esses judeus aqui, do verso 5, eles não haviam entendido o que estava acontecendo, não por inocência, mas por querer impor algo que eles acreditavam, algo que eles achavam ser correto. Então eles queriam impor algo que Deus já havia tirado do meio do povo. Nós devemos entender corretamente a palavra de Deus. Por isso que nós, povo batista, nós motivamos, incentivamos e até mesmo cobramos da membresia o estudo da palavra de Deus. Por isso que nós, povo batista, incentivamos aos membros da igreja a participarem da escola bíblica dominical, para que possam entender a palavra de Deus, para que possam ser instruídos na palavra de Deus, para que não venham se tornar pedras de tropeços dentro da casa do Senhor, impedindo a boa obra do nosso Deus. A quarta coisa que eu quero conversar com vocês, quarto item, fala novamente sobre a exposição de esclarecimento de Pedro. Do verso 6 até o verso 10, o apóstolo Pedro faz uma outra dissertação, uma outra exposição, agora acerca da salvação, acerca da graça, acerca da misericórdia de Deus. E eu destaco o verso 10 do capítulo 15, leia comigo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Verso 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Foi interessante esse esclarecimento de Pedro, e chamando a atenção para a manifestação da graça. Nós não somos salvos por causa de um rito, por causa de uma liturgia, por causa da ceia, por causa do batismo. Nós somos salvos por causa da graça. E por sermos salvos por causa da graça, cumprimos as ordenanças do Senhor, vivemos em comunhão com a igreja. E aí eu te convido a ler Efésios capítulo 2, de 1 a 22, e eu destaco o verso 8 que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a exposição de Pedro foi para mostrar, foi para dirimir a dúvida daqueles que ainda estavam achando que a salvação estava vinculada ao pacto da circuncisão. A quinta coisa que eu quero conversar com vocês também tem a ver com uma exposição, com uma dissertação, mas agora foi Tiago
Tiago assumiu a palavra, tomou a palavra e ratificou, confirmou aquilo que Pedro havia falado. E aí eu te convido a ler comigo o verso 19, verso 20, que diz assim: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Uma palavra sábia de Tiago para dirimir, para acabar com aquela discussão ali, através daquele ensino, através daquela colocação errada lá no primeiro e segundo verso. E aí, a sexta coisa que eu quero conversar com os irmãos é sobre a deliberação. A igreja deliberou sobre aquela situação, sobre a exposição de Pedro, sobre a exposição de Tiago, verso 22 a verso 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, não lhes tendo-nos nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Quero chamar a atenção de vocês para o que está escrito no verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Toda a deliberação que fora feita naquele momento foi uma deliberação dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, estava dirigindo a igreja naquele momento para fazer aquelas deliberações acerca dos ritos do judaísmo e da nova vida em Cristo no cristianismo. E aí eu quero chamar a atenção, já que no concílio, em Atos capítulo 15, ficou deliberado que não havia mais ligação entre o cristianismo e o judaísmo, então é muito importante que venhamos a destacar uma coisa: é inadmissível dentro da igreja evangélica
símbolos judaicos. É inadmissível dentro da igreja evangélica vestimenta judaica. É inadmissível dentro da igreja evangélica pastores, líderes, querer levar a igreja a praticar ritos que foram extintos no Antigo Testamento. Judaísmo é judaísmo. Cristianismo é cristianismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A única coisa que nós trazemos do cristianismo, do judaísmo, é a crença em um único Deus. E a crença em um único Cristo, Messias, enviado de Deus. Nenhum objeto, nenhuma vestimenta, nenhum rito que se praticava no judaísmo pode ser praticado hoje dentro da igreja evangélica. Porque isso não é bíblico. Não tem nada a ver com a igreja, com o cristianismo. Cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. Então, muito cuidado com essa mistura que está sendo feita hoje para perturbar a igreja evangélica no Brasil e no mundo. A sétima coisa que eu quero destacar para os irmãos neste momento é sobre o conflito de ideias que aconteceu entre Paulo e Barnabé. E isso é muito comum. E é interessante Lucas não ter ocultado, o Espírito Santo não ter deixado Lucas ocultar este fato. Porque onde tem pessoas, pode haver conflitos de ideias. E o que o verso 36 até o verso 39 está relatando é que houve um conflito de ideias entre Paulo e Barnabé a respeito de João Marcos. Mas é importante que nem Paulo nem Barnabé se tornaram inimigos. E muito menos Paulo tornou-se inimigo de João Marcos. Podemos sim ter conflitos no campo das ideias, mas nunca devemos nos tornar inimigos um dos outros. Eu sempre digo que esta palavra é uma palavra muito pesada, inimigo. O crente, o cristão, só tem um inimigo, que se chama Satanás. Ele é o inimigo da igreja. Esse é o nosso único inimigo. Um colega de ministério, um irmão de igreja, que tem um pensamento diferente do nosso, não pode ser rotulado, classificado como nosso inimigo, só porque tivemos uma divergência no campo das ideias. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, depois você, por gentileza, pegue a sua Bíblia e leia. Paulo escrevendo, disse: toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Este capítulo 15 de Atos
nos trouxe várias lições que nós precisamos prestar muita atenção. Mas eu quero destacar, e faço questão de destacar, uma coisa: judaísmo é judaísmo, cristianismo é cristianismo. Ponto. Não há ligação, a não ser que nós adoramos um único Deus e um único Jesus Cristo, o Messias, que veio tirar o pecado do mundo. E digo isso, o único Deus, para os judeus que também creem no único Deus, e o Messias para os judeus que reconhecem Jesus como Filho de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que as deliberações feitas em Atos no capítulo 15 possa também nortear a igreja deste tempo, e que nós não venhamos a misturar as estações, para que o trabalho da igreja, do evangelho, não seja distorcido, mas que possa progredir a cada dia. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Amém.